Bora, Fel, separei aqui um trecho da coletiva do Dorival Júnior falando desse vexame do Corinthians dentro de casa, desse futebol fraquíssimo. Não, parece que nem treinou, mano. Parece que nem ficou 15 dias treinando. Não parece nem que ficou um mês aí os caras descansando. Voltou a mesma coisa, até pior. É inacreditável. E parece que o Dorival enxerga outro time aí. Não sei que jogo que ele tá vendo. Comenta aí o que você achou dessa coletiva após o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians e uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Memphis perdeu um treinamento da semana na quarta-feira e na quinta-feira você foi um dos responsáveis por conduzir a reunião com ele para esclarecimentos a respeito dessa falta. O que você ouviu do Memphis nessa reunião e se você ainda via ele compenetrado dentro do projeto do Corinthians para o resto da temporada? Foi um episódio, o episódio é passado, não tem relação nenhuma com o que foi a partida, foi tudo resolvido. O problema dele era naturalmente todos sabem, o tipo de problema foi conversado, foi resolvido, solucionado, ponto. A partir daí nós temos que olhar para frente, trabalharmos e buscarmos os melhores resultados. Dorival, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Foi o primeiro jogo oficial depois dessa pausa, o maior tempo de trabalho que você teve desde que chegou aqui ao Corinthians, dividido com as férias, né, nesses 30 dias. Queria que você explicasse um pouquinho o que foi trabalhado como prioridade e o que você acha que faltou nesse tempo de trabalho, o que ainda falta para consolidar o trabalho depois da derrota hoje aqui para o Bragantino. Olha, eu acho que a equipe está buscando, nós estamos... se olharmos a maioria dos jogos que nós aqui estivemos, nós tivemos no mínimo 60% de posse de bola, no mínimo. Nós criamos boas oportunidades, nós tivemos um volume de jogo acentuado, nós tivemos boas oportunidades, inclusive dentro da área adversária. O gol acabou não saindo. Não tem o que justificar. Nós temos que continuar trabalhando, que é o que nós estamos fazendo. Insistindo muito com trabalhos de finalizações, de definições, movimentos, de ataque à última linha adversária. É tudo que nós temos focado e com intensidade, para que possamos encontrar um espaço, um caminho. Hoje nós tínhamos no banco 3 garotos da base para as alterações de ataque. Nós tínhamos que tomar cuidado, o jogo estava muito pesado, muitas dificuldades e de repente eu tinha que acreditar naqueles jogadores um pouco mais maduros, um pouco mais de entrega e acabou que fomos penalizados no último minuto da partida. Eu acho que nós jogamos buscando gol a todo momento, nós fomos para cima, não tivemos receio de atuarmos, tivemos paciência para poder jogar. Agora as coisas têm que acontecerem e nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior, para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. Dorival, tudo bem? Dorival, após o término da partida, o Romero, né, ele chamou os jogadores e ele e os jogadores foram cumprimentar o torcedor. E o torcedor está bastante insatisfeito, assim, né? Então o torcedor, inclusive, vaiou muito ali os jogadores. E o que eu te pergunto é o seguinte: você herdou um trabalho que já era muito contestado. O torcedor do Corinthians, ele está sem paciência. E você destacou agora as oportunidades várias que o Corinthians teve durante a partida, mas que não conseguiu converter. Você acha que, de alguma forma, toda essa atmosfera, isso sem falar de bastidores, essa atmosfera pode estar atrapalhando tanto o desempenho dos jogadores, quanto também, né, a sua preparação para os jogos, Dorival? Não, nesse sentido não tem atrapalhado. É natural que uma ansiedade, ela é normal, em qualquer equipe. Se os resultados não acontecem, você acaba se envolvendo em todo esse processo. Nós temos que ter consciência, o trabalho está sendo desenvolvido. Dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo, a gente percebe que os jogadores estão buscando um entendimento e cumprirem alguns comportamentos importantes. Nós estamos sendo surpreendidos por detalhes de partidas que têm nos tirado a possibilidade de resultados melhores. Agora, nós precisamos ter essa consciência que nós estamos fazendo de uma maneira correta. É uma pena os resultados não acontecerem.
Temos que continuar insistindo, trabalhando, não tem outro caminho. É trabalho, é dedicação, abaixarmos a cabeça agora, abaixarmos a cabeça no sentido de nos recolhermos, trabalharmos muito e que possamos dar uma resposta ao nosso torcedor. Porque momentos como esse, se repetidos, você encontra caminhos. Se você continuar trabalhando com dedicação, com correção, com insistência, tentando solucionar problemas, eu tenho certeza que nós encontraremos isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos entregarmos para uma situação como essa, ao contrário. Eu acho que nós estamos buscando e eu não tenho dúvidas que num curto espaço de tempo nós encontraremos aquilo que nós precisamos, que são apenas os resultados, porque de um modo geral a equipe tem se comportado muito bem, tem predominado na maioria das partidas, na grande maioria das partidas. O resultado não vem acontecendo, eu reconheço e continuo dedicando ainda mais ao trabalho para que possamos reverter esse processo. Dorival, aqui no fundo, aqui ó, na sua boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre o ataque, né? Você não teve o Yuri Alberto, o Hector nem veio, você optou pelo Guinegão, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também para o próximo jogo, né? Você tem 2 jogadores suspensos, o Yuri é dúvida. Como que você vai trabalhar essa semana para que o Corinthians tenha força ofensiva lá no Ceará? Obrigado. Ainda não teremos Yuri, não teremos Memphis e não teremos o Romero. Nós temos que encontrar um caminho, temos que trabalhar. Eu volto a falar para vocês que tudo que eu havia conversado com a diretoria do Corinthians e principalmente com o Fabinho no primeiro dia, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi conversado. Não fico a todo momento questionando o porquê de uma coisa ou outra ainda não ter acontecido. O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que aqui estão tentando encontrar soluções aqui dentro, internamente, num processo que ele é moroso às vezes, mas ele alcança resultados. Eu tenho uma confiança muito grande que os resultados começaram a acontecer por aquilo que a equipe vem mostrando em campo. Não é o suficiente, não tem agradado ao torcedor em termos de resultado, eu reconheço isso. Agora, na grande maioria dos jogos, eu acho que a equipe poderia ter tido uma sorte um pouco maior, não fossem pequenos detalhes de um jogo que fazem parte aí de um contexto. Boa noite, Dorival, Wagner Herói, da Rádio Coringão. Ainda falando sobre o ataque e até já pegando essa carona da impossibilidade de usar Memphis, Romero e Yuri Alberto contra o Ceará, gostaria de saber o motivo de não ter o Hector Hernandes hoje no banco de reservas, já que nas últimas partidas que antecederam a parada para o Mundial, ele estava sendo utilizado frequentemente por você. Foi uma decisão técnica, apenas isso. Uma decisão técnica, os garotos estão procurando um espaço, logicamente que o jogo foi muito pesado, tive dificuldades nas alterações, principalmente do meio para frente, mas acreditávamos que até o último momento, com os jogadores que estavam em campo, nós poderíamos encontrar uma solução, já que a equipe vinha bem, vinha criando oportunidades e tivemos aí algumas chances muito importantes que não foram concretizadas, apenas isso. Tem jogos que infelizmente você amarga resultados em razão de repente ter tido e não convertido as oportunidades criadas. Tudo bem, Dorival? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Você teve a pausa, um tempo de descanso para os jogadores e também da intertemporada do Corinthians. Não analisando o resultado hoje, mas sim o desempenho do time, o que você viu de evolução na partida de hoje e que ainda pode melhorar? Obrigado. No aspecto geral, nós estamos crescendo a cada partida. Nós precisamos apenas nos concentrarmos um pouco mais nas nossas definições. Nós tivemos, na grande maioria dos jogos aí, a posse, a criação, o volume de jogo, fomos muito efetivos em retomadas de bola,
Isso tudo aí são pontos muito positivos, que depende de muito treino, de muita repetição, não são situações eventuais. O controle do jogo, na maioria das partidas, nós tivemos. O que nós estamos precisando é aquilo que nós tivemos aí nos momentos em que Yuri esteve em campo, que foram os gols. Vamos aguardar. Quem sabe aí voltemos a encontrar esse caminho rapidamente. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia, aqui na frente. Falando um pouco da parte tática, hoje o time teve um esquema diferente, né? Algo mais próximo de um losango, que era mais usado na época do Ramon, no ano passado e tudo mais. Queria saber da sua avaliação, se você gostou do que viu em termos de movimentos, como os jogadores assimilaram, né, essa formação com mais uma dupla de ataque, o Garro encostando. Queria saber da sua avaliação e se você acha que pode ser um esquema que vai ser repetido na temporada ou se deve ser realmente algo mais de jogo a jogo com variações. Bom, nós já usamos contra o Grêmio, usamos agora, porém existem variações dentro da própria partida. Nós iniciamos uma saída com 4, passamos por uma saída com 3, depois uma saída com 3 com o nosso volante, fizemos hora o Carride por fora, hora Martínez por fora, depois os dois por dentro. Quer dizer, nós tentamos todas as variações possíveis e imagináveis. O que nos faltou, talvez, um momento técnico um pouquinho mais aguçado, mais apurado nas definições das jogadas. Eu acho que isso daí foi fatal e nos tirou a possibilidade novamente aí de um bom resultado. Dorival, boa noite. Em alguma das respostas você falou sobre a importância de buscar opções no mercado. O Corinthians teve esse período, né, de pausa, tanto o período de férias quanto o período de intertemporada. Mesmo assim, o departamento de futebol continuou trabalhando. A gente sabe de algumas negociações que o Corinthians entrou, mas que não foi bem sucedido. Queria que você atualizasse a gente, até pelo que você falou, da importância do Corinthians buscar no mercado. Como que o Corinthians está no mercado hoje e o que o Corinthians está exatamente procurando no mercado hoje? Bom, especificamente, eu já falei à diretoria o que nós precisamos, desde a minha primeira reunião. O Fabinho está no mercado e tenho certeza que negociações, todas elas partem dele, Fábio, com a própria diretoria. Eu prefiro não me envolver e nem me estender a respeito da situação, até porque também não fico a todo momento cobrando, não fico solicitando. Eu trabalho com os jogadores que aqui estão e tento valorizar o máximo possível aqueles que estão no nosso grupo. Caso venha acontecer uma possível negociação, serão bem-vindos. Não acontecendo, eu continuo insistindo que nós temos a obrigação de buscarmos as soluções com o grupo que nós temos. É natural que nós estamos num processo um pouquinho complicado em razão de não conseguirmos as definições das partidas pela falta de um ou outro jogador num momento tão importante. Você vê, agora voltam 2, 3 jogadores que estavam fora e acabamos perdendo mais 2 jogadores e bem 2 atacantes. Então nós temos que quebrarmos a cabeça internamente e buscarmos as melhores soluções. Mas acontecendo uma possibilidade de uma negociação ou outra, eu tenho certeza que ela será concretizada, até porque eu tenho uma diretoria competente e que está trabalhando no sentido de buscar aí possibilidades para o Corinthians. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Mesmo com a derrota no segundo tempo, o Corinthians voltou com uma postura diferente, né? Queria saber qual foi o papo no vestiário com os jogadores para que nessa mudança do primeiro para o segundo tempo o time evoluísse e mesmo sem alterações você conseguiu fazer com que um time tivesse o desempenho melhor do que no primeiro tempo. Então queria saber qual que foi o papo. Obrigado. Olha, eu acho que o primeiro tempo não foi ruim, que foi uma disputa um pouco mais com a marcação adiantada da equipe do Bragantino. É natural que nós tivemos dificuldade nas trocas de passe. Tínhamos 2 ou 3 jogadores um pouco abaixo tecnicamente daquilo que já produziam e já produziram e produzem, e isso talvez tenha nos complicado um pouco. No segundo tempo nós assentamos um pouco mais, fizemos um posicionamento um pouco diferente, trouxemos Martínez um pouco mais para dentro,
adiantamos um pouco mais Garro, juntamente com um pouco mais próximo do Memphis, deixando o Romero com a função, teoricamente, de um último atacante, um atacante um pouco mais fixo, buscando as movimentações com Garro, com Memphis e a própria chegada dos dois homens, Martínez, além da passagem dos nossos laterais que foram importantes, criamos boas oportunidades, tivemos ótimas chances dentro praticamente da pequena área adversária, não conseguimos as conclusões e fomos penalizados no último minuto, no último momento, numa situação que é lamentável por tudo aquilo que a equipe produziu ao longo dos 90 minutos. Dorival, boa noite, Henrique Vigliotti da Rádio Craque Neto. Dorival, você falou bastante sobre o ataque durante a coletiva, mas uma questão que muito vem se falando de parte da torcida é o sistema defensivo. Como é que você pretende corrigir e se você acha que precisa de peças também em relação ao sistema defensivo, especificamente tendo em vista que Gustavo Henrique tem contrato apenas até o final do ano, Matheus Bidu contrato até o final do ano, Palácio saindo muito possivelmente. Como é que você interpreta essa inconsistência e a necessidade de reforços defensivos, por favor? Olha, o primeiro gol ele é questionável em todos os aspectos. Aquilo muda um pouco, altera um pouco a possibilidade da partida. Nos tira uma condição de um gol que praticamente coloca uma pressão excessiva em cima da equipe jogando dentro dos seus domínios. Então, para mim, não foi um gol assim. No segundo sim, um gol um pouco diferente. Uma bola que talvez pudéssemos ter tido um comportamento um pouco mais seguro, um pouco mais resguardado, não aconteceu. A bola voltou à nossa área e a partir daí saiu o gol. Eu não vejo assim a nossa equipe sofrendo defensivamente. São raros os momentos que as equipes adversárias conseguem nos atacarem. E o que tem acontecido é que são, às vezes, erros pontuais que têm nos tirado possibilidades de resultados importantes. Eu vejo dessa maneira. É um entendimento que todos nós temos em razão daquilo que a equipe vem produzindo e talvez deixando de alcançar. Quem sabe nós possamos, com um pouco mais de trabalho aí, um pouco mais de correção, buscarmos uma situação mais regular que nos dê a possibilidade de outros resultados. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. É um trecho pra vocês aí da coletiva do Dorival. Às vezes, mano, eu quero entender que tipo de jogo que esses caras veem da gente, né, mano? Os caras lá embaixo, treinando todo dia. O cara conseguiu ver alguma evolução, não teve evolução, cara. Primeiro tempo ali, mano, os caras erravam passe toda hora de 2 metros ali, não conseguia uma triangulação, nada. No primeiro tempo, cara, a única chance de gol ali foi um chute uma cabeçada do Kaká no cantinho ali, o goleiro pegou. Teve um chute do Garro ali só, mais nada, que é um time que muito espaçado, cara, não dá pra jogar. No futebol de hoje você não pode jogar espaçado, senão você não vai conseguir criar jogada e vai ter dificuldade de marcar. E o Dorival, que tem anos de futebol aí, não sabe disso, cara. O cara é experiente. A gente chegou, cara, eu pensei que ia chegar no Corinthians, ia conseguir organizar o time, fazer o feijão com arroz, nem isso ele tá conseguindo fazer. Aí, mano, eu nem sei se com reforço ele vai conseguir mudar esse time. Parece que o Dorival não tem a cara do Corinthians. Corinthians, às vezes, cara, tem treinador que não dá certo aqui. E eu acho que o Dorival não dura até o final do ano. E é complicado, né? Sempre ficar trocando de treinador toda hora. Aí você tem que pagar a multa do contrato lá, rescisão. Então vai mais alguns milhões. Aí vai se afundando cada vez mais em dívida. Cara, um treinador que eu gostaria muito no Corinthians era o Sampaoli. O cara que joga ofensivo, ele bota os caras pra treinar mesmo, pra correr, e não tá nem aí. O cara, ele é marrento, ele não dá bom dia pra ninguém. Chega, não gostar dele, dane-se. O cara vai implementar o futebol dele, o estilo de jogo dele. Mas, né, a gente tem que ficar com o bonzinho Dorival, né? Que, mano, nesse período aí, nem sei se foi 15 dias de treino mesmo, porque, mano, era folga atrás de folga. Treinava 2 dias, aí você ia ver, já tinha folga de novo pros caras. Então, inacreditável esse time do Corinthians, cara. Agora, quarta-feira, jogo fora de casa contra o Ceará. O Romero, suspenso, reforço pra nós. Aqueles 2 gols que ele perdeu, ridículo. Reforço pra nós. Memphis Depay forçou o cartão amarelo pra tirar uma folguinha na quarta.
Agora eu não sei se nem se vai ter ataque, talvez, mano. Quer apostar quando que ele vai botar com o Hector no ataque ali e Thales Magno na quarta-feira? Porque ele não vai colocar a molecada pra jogar no ataque ali. E agora vão ser 2 jogos fora de casa, Ceará e São Paulo, hein? Chance grande aí de mais 2 derrotas. Então, na moral, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.